Terça-feira, 1º de abril, primeira edição do dia, e já vamos direto ao assunto. Hoje a gente vai falar sobre a volta do protecionismo comercial do Donald Trump, do segundo mandato dele, e claro, os impactos, né? Os impactos iniciais nos Estados Unidos e na economia global. Um tema bastante relevante, né? A gente, para essa conversa, a gente reuniu vários artigos do Financial Times, o Paris, a Reuters, The Guardian, Associated Press, Al Jazeera, o G1, a CBN, enfim, várias fontes para a gente entender esse cenário, né? E está em construção ainda, né? Está em desenvolvimento. E o nosso objetivo hoje aqui é a gente conseguir extrair as informações mais importantes sobre esse assunto, entender os argumentos, né? Tanto a favor quanto contra essas políticas, né? E entender também quais são as primeiras consequências que a gente está vendo, né? Sim. A gente quer que você termine essa conversa com a gente com um entendimento bem sólido do que está acontecendo, sem se perder nos detalhes, né? Porque às vezes a gente acaba se perdendo. A gente fica meio perdido ali no meio de tanta informação, né? O que a gente vê com essa volta do Trump é como se fosse uma retomada de uma estratégia já conhecida, né? Mas com algumas nuances importantes, né? E num contexto bem específico, que exige bastante cuidado da gente na hora de analisar, a imposição de tarifas, que foi uma marca, né, do primeiro mandato do Trump, volta a ser um elemento central da política econômica dele, e já dá pra gente ver as primeiras consequências dessa decisão. Vamos detalhar então essa questão das tarifas, né? O Trump, ele restabeleceu, né? Tarifas sobre importações de vários parceiros comerciais, né? A gente está falando de Canadá, México, China, União Europeia, e pelo que a gente viu em algumas fontes, possivelmente o Brasil também, né? Pode ser. Vai entrar nessa. O Brasil está na mira também. Um exemplo bem importante dessa questão da tarifa é a tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio, né? Sim. Que aí o Brasil entra diretamente, né? Porque ele é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. O Brasil acaba sendo afetado diretamente por essa tarifa. O que me chama a atenção nessa questão tarifária é a falta de previsibilidade, né? As nossas fontes descrevem um ambiente, né, onde as tarifas elas são anunciadas, depois elas são retiradas e depois elas são reimpostas de novo. Sim. E tudo isso numa velocidade muito, muito grande. Muitas vezes essas decisões elas estão ligadas a decisões presidenciais e a eventos políticos. Essa volatilidade, como algumas análises apontam, né, ela cria um verdadeiro, como eles chamam, economic mess, né? Uma bagunça, né? Uma zona, que acaba dificultando muito o planejamento, tanto das empresas quanto dos investidores. Faz sentido. E essa incerteza, né? Ela já está impactando os mercados financeiros, né? Com certeza. A gente observa quedas consecutivas em Wall Street, né? O S&P 500, que acompanha, né, o desempenho de 500 das maiores empresas americanas, de capital aberto. E o Nasdaq, que tem um peso forte em ações de tecnologia, os dois sofreram perdas consideráveis. As fontes mencionam algo em torno de 4 trilhões de dólares em valor de mercado evaporando em apenas uma semana. Nossa! Bastante coisa, né? É um número bastante expressivo. Né? E não são só os índices gerais que estão sofrendo. A gente vê também empresas específicas, né, sentindo esse impacto. A Tesla, por exemplo, né, teve uma desvalorização considerável desde o final de 2024. Sim. A Tesla é um exemplo emblemático, né, de como essa instabilidade está afetando empresas de grande porte. E se a gente for olhar o cenário mais amplo, a gente vê que a confiança dos CEOs americanos quando caiu para o nível mais baixo desde 2012. Nossa. E isso não é só um sentimento, né? Isso é um indicador importante, porque os CEOs, eles são os caras que tomam as decisões, né, de investimento, de contratação. Sim. Então esse pessimismo deles que é alimentado, né, pela incerteza das tarifas, pelos cortes do setor público, eles traduzem um crescimento mais lento e potencialmente numa recessão mais profunda. Não é só uma ansiedade do momento, mas é um sinal de alerta para a atividade econômica futura. E o JP Morgan, né, aumentou a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos em 2025, né?
de 30% para 40%. Um momento significativo, né? E as projeções para o crescimento global também estão sendo revistas para baixo, né? Sim. A OCDE parece indicar que o crescimento americano pode desacelerar bastante nos próximos anos. Exatamente. A OCDE, ela reviu as projeções dela para o crescimento global e apontou para uma possível desaceleração no crescimento dos Estados Unidos para 1,6% em 2026. Caramba! Isso mostra uma preocupação generalizada com os efeitos dessas políticas protecionistas na dinâmica econômica internacional. E essa onda de tarifas, né? Parece que ela vai se expandir, né? Tem uma expectativa de novas tarifas, né? Recíprocas, né? Que o Trump está planejando, O que, naturalmente, né, aumenta ainda mais a instabilidade nos mercados. Sem dúvida, sem dúvida. Já estamos vendo, né, setores específicos sendo bastante impactados, né? O setor automotivo, por exemplo, né, com perdas bilionárias, quedas nas ações de montadoras como a Ford, General Motors, né, segundo a Reuters. E o The Guardian, né, argumenta que, no fim das contas, quem mais sofre com essas tarifas é o consumidor, né? Sim, sim. Principalmente os de menor renda. O The Guardian, ele levanta um ponto crucial, né, Iano? Essas tarifas, elas não só aumentam os custos para o consumidor final, como também minam a previsibilidade, né? Que é essencial para investimentos de longo prazo. Porque é difícil para as empresas planejarem o futuro, né? Quando as regras do jogo podem mudar drasticamente de um dia para o outro, pensa da seguinte forma, né? Quando uma tarifa é imposta sobre o aço importado, né? O custo para os fabricantes que usam esse aço, ele aumenta, né? Para manter a margem de lucro, eles muitas vezes repassam esse custo, né? Para o consumidor. Através de preços mais altos em tudo, né? Sim. Desde carro até máquina de lavar. Então, embora apareça um imposto sobre bens estrangeiros, né? O peso recai bastante sobre os compradores, né? Sim, domésticos. E além disso, né? As fontes também mencionam cortes, né? Significativos em áreas estratégicas, né? Como ciência, meio ambiente e tecnologia. E isso foi uma questão importante, né? Sobre a futura competitividade dos Estados Unidos, né? Principalmente quando a gente compara com países como a China, né? Que estão investindo pesado nessas áreas. E o que me chama a atenção aqui é como se fosse um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que se busca fortalecer a indústria nacional através das tarifas, tem um enfraquecimento de setores que são cruciais, né? Para a inovação, para o desenvolvimento tecnológico a longo prazo. Então essa falta de investimento em ciência e tecnologia pode acabar comprometendo a liderança dos Estados Unidos em áreas estratégicas. E a agricultura americana também não parece estar se beneficiando, né? Mesmo com subsídios, né? Eles perderam espaço no mercado chinês para concorrentes como o Brasil, né? O que mostra um pouco a complexidade, né? E as consequências, né? Às vezes não intencionais dessas políticas, né? Esse é um ponto crítico, né? A ideia de que o protecionismo automaticamente vai trazer benefícios para a indústria nacional, para a agricultura. Ela não se sustenta quando a gente analisa os dados, né? No caso da agricultura, as tarifas retaliatórias impostas por outros países acabam neutralizando qualquer possível ganho inicial, né? Claro, Mas tem quem defenda essas medidas, né? Argumentando que elas são um mal necessário, né? Para a reindustrialização dos Estados Unidos. Um período um pouco de dor que vai trazer riqueza americana no futuro. Essa é a retórica, né, dos apoiadores. Mas como apontou o economista Howard Reed, né? A realidade parece ser bem diferente. A visão dele é de short-term pain for more long-term pain. Né? Ou seja, dor no curto prazo seguida de mais dor no longo prazo. Não há evidências concretas de que essas tarifas estejam, de fato, criando as bases para uma reversão da desindustrialização. Entendi. E do ponto de vista, assim, técnico, né? A lógica econômica por trás das tarifas é bem clara, né? Elas aumentam os custos de importação, né? Sim. O que inevitavelmente se reflete nos preços pagos pelos consumidores, pelas empresas. Exatamente. A literatura econômica desde a década de 1930, né? Bastante consistente nesse ponto. Tarifas são, em essência, um imposto sobre o consumo. Um relatório recente, estimou um aumento de cerca de $1.200 por ano no custo de vida de cada família americana, né? Nossa! Devido às tarifas impostas ao México e ao Canadá. É bastante coisa. E a reação dos outros países também é um fator importante, né? Com certeza.
as retaliações tarifárias, né? Como, por exemplo, lá do Canadá, né? Que impôs mais de 20 bilhões de dólares em tarifas sobre produtos americanos. Acabam criando um ciclo vicioso, né? Sim. De protecionismo, né? Que prejudica o comércio global e contribui para o aumento da inflação. Sem dúvida. A OCDE já projeta uma inflação global acima de 3,8% em 2025, né? Caramba. Com tendência de alta. Esse ciclo de retaliação tarifária, ele é um dos maiores riscos, né? Dessas políticas. Ele restringe o comércio, aumenta os custos para as empresas e, no final das contas, prejudica o crescimento econômico em nível global. A projeção de inflação da OCDE é um sinal claro dessa preocupação. E parece que o Trump não está dando sinais de que pretende mudar de rumo, né? Parece que não. O país menciona um plano para um dia da libertação, né? Com o anúncio de tarifas ainda mais amplas contra a União Europeia, Coreia do Sul, Brasil e Índia. O que preocupa nesse plano é o escopo, né? Dos produtos que podem ser afetados. A gente está falando de automóveis, produtos farmacêuticos, cobre, madeira. Tarifas sobre esses itens, elas vão ter um impacto direto e significativo no bolso das famílias americanas, né? Pressionando ainda mais a inflação. E essa inflação crescente, né? Sim. Combinada com os cortes drásticos no setor público, pode levar a uma paralisia, né, de setores estratégicos e acelerar ainda mais a desaceleração econômica. As fontes falam em cortes massivos em agências federais, congelamento de contratações em universidades, suspensão de projetos científicos em áreas cruciais como saúde, energia, meio ambiente. A dimensão desses cortes no setor público é alarmante. A perda de pessoal qualificado, a desestruturação de funções básicas do Estado, ponto comprometem a capacidade do governo de lidar com os desafios que se apresentam, né? Desde a supervisão de infraestruturas críticas até a resposta à emergência de saúde pública, né? Sim. A atenção, né, ao envolvimento do Elon Musk nesses cortes, né? Adiciona uma camada de complexidade a essa situação. E tudo isso acontecendo em um cenário de déficit público crescente, aumento de gastos militares e alta de juros pelo Federal Reserve. Essa combinação de fatores, segundo especialistas, né? Pode agravar ainda mais a retração econômica. A política fiscal expansionista, né? Com o aumento de gastos militares, somada à política monetária contracionista do Federal Reserve, né? Com a elevação das taxas de juros, cria um cenário macroeconômico bastante desafiador. Essa combinação pode exercer uma pressão ainda maior sobre a economia, aumentando o risco de uma recessão mais profunda. Interessante notar também que a percepção, né, em relação a essas políticas parece que está mudando, né? Tem sinais de que mesmo empresas e eleitores que antes apoiavam o Trump estão reconsiderando sua posição, né? Diante dos impactos diretos nos custos de produção, no consumo, nas exportações. Essa mudança de perspectiva é um desenvolvimento importante, né? A retórica nacionalista, ela pode ter apelo, quanto os efeitos práticos, né, das políticas econômicas. A quantos começam a impactar diretamente a vida das pessoas, dos negócios. A avaliação se torna mais crítica. A ausência de um plano estruturado para uma reindustrialização sustentável também começa a ser questionada. E o impacto, né, não se limita aos Estados Unidos, né? Não. Países como México, Canadá e China já estão sentindo os efeitos colaterais, né, dessas tarifas, com projeções de queda no PIB, retração do comércio exterior. E a Europa parece estar buscando reduzir a dependência dos Estados Unidos, né, o que poderia levar a uma reconfiguração do cenário geopolítico global. A reação dos outros países é um elemento fundamental nessa dinâmica, né? A busca por autonomia econômica e militar por parte da Europa pode representar uma mudança significativa no equilíbrio de poder global, né? Com implicações de longo prazo para a influência dos Estados Unidos. E no cerne de tudo isso, né, parece que tem uma questão ideológica muito forte por trás dessa insistência do Trump nas tarifas, né? Sim. Uma crença de que elas representam soberania, né? Mais do que uma avaliação puramente econômica. Exatamente. A retórica de que o mundo está explorando os Estados Unidos, né? E a lógica da confrontação que se estende, né? A questões militares e geopolíticas, como, por exemplo, a presença no Oriente Médio, as tensões no Mar Vermelho, são manifestações dessa visão de mundo. As disrupções nas cadeias de suprimentos, o aumento dos custos de logística, intensificados por eventos como os ataques dos Houthis, né? Acabam agravando a inflação
e os problemas econômicos. E mesmo os setores que historicamente apoiaram o Trump, né? Parece que estão demonstrando frustração, né? E revendo as expectativas. A crença, né, de que as tarifas seriam uma ferramenta de barganha eficaz, né? Parece que se mostrou ilusória, né? Com os danos à economia doméstica, superando quaisquer ganhos em negociações. A realidade é que essa aposta protecionista, né, ela se mostra cada vez mais arriscada, né? A economia dos Estados Unidos, que começou 2025 de forma relativamente estável, agora se dirige para um cenário de recessão técnica, inflação crescente, relações comerciais internacionais fragilizadas, as consequências de longo prazo para o papel dos Estados Unidos como potência global, né? Podem ser bastante negativas, com o enfraquecimento de instituições e a promoção de uma retórica divisiva. Para a gente concluir, então, fica aí a reflexão, né? Quais são as potenciais implicações de longo prazo de priorizar o nacionalismo econômico em detrimento da cooperação global? Boa pergunta. E quais são as possíveis consequências, né? Imprevistas, né? À medida que essa situação se desenvolve. A história nos mostra que políticas econômicas baseadas no populismo, na imprevisibilidade, raramente têm um final feliz. O podcast retorna amanhã com mais análises e informações. Lembrando que você pode nos acompanhar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.